Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um e o penúltimo vídeo do Projeto Insônia. Só uma nota, eu sei que o som talvez não esteja tão bom quanto dos últimos vídeos, mas o lugar que eu tô conseguindo gravar hoje é diferente, então é o que temos no momento. Mas eu tô bem ansiosa pra fazer vários comentários sobre essa parte aqui. A próxima já é a última, a gente já termina o livro. Eu ouvi um amém? Eu ouvi um finalmente? Eu ouvi um será? Já? Mas é isso. Ai, gente, não sei. Meu cérebro derreteu com essa parte e com esse livro. Eu não sei o de vocês, mas o meu já foi. Começando então, não se esqueçam de deixar um like, porque, gente, pra ler e comentar essas partes, olha, tá difícil. Deixem um like, se inscrevam no canal, me ajudem, comentem, compartilhem com os amigos. Os barulhos da cidade vão atrapalhar, não tem muito o que fazer. Mas vamos lá, vamos tentar gravar esse vídeo. Então a gente continua ainda no lugar onde o Atropos vive, o Doutorzinho 3, né? E ele guarda todos aqueles objetos de todas as pessoas da cidade, praticamente as que já morreram, as que vão morrer e tal. E eles ainda estão lá naquela luta, e o Atropos, que surpreendeu o Ralph e a Lois lá dentro, no finalzinho da última parte, ele agarrou a Lois e tá ameaçando cortar a cordinha dela. E eles estão aí nessa luta e tal, e o Atropos, na verdade, tá ameaçando a Lois, pedindo que o Ralph devolva o anel, né? O anel de noivado, anel de casamento do Ed, que é o objeto que eles foram lá pegar, afinal. E o Ralph, então, nesse momento, ele percebe que o Atropos tem medo do Rei Rubro e do que o Rei Rubro talvez possa fazer com ele se ele falhar nessa missão de resgatar esse anel, sei lá. E enquanto isso, o Atropos está segurando a Lois por trás. Ela vê o reflexo de um espelho que ele tá com os brincos dela. Então ela fica muito furiosa, muito brava, não entende direito, mas ela se debate, ela se solta dele. Essa luta toda é muito bagunçado e não entendi em que momento as pessoas conseguiram se soltar e o Ralph conseguiu empurrar o Atropos lá pra longe. Nisso, o Ralph descobre que ele, por ser humano, não consegue, não pode, não entende bem matar o Atropos por ser o ser que ele é. Gente, tô entendendo nada. A Lois também insiste pra que o Ralph não mate o Atropos de jeito nenhum, sei lá. E ele, já que ela tá livre, né, tá bem, ele fala pra ela subir, sair dali e esperar por ele, que ele vai voltar lá pra fora depois de ter resolvido as coisas com o Atropos e vai recuperar os brincos dela também. Nisso ele consegue tirar os brincos do Atropos, arrancar das orelhas dele, mais precisamente, e também tirar o bisturi dele, que era o que ele tava usando pra ameaçar cortar a cordinha da Lois. E com isso ele consegue subjugar o Atropos, ele tá meio de costas, sei lá, e começa a fazer perguntas, né? O Ralph quer respostas sobre tudo isso que tá acontecendo. Então, na posição que eles estão ali, o Atropos vai ter que responder as perguntas dele, meio que não tem opção. O Ralph, então, nisso aí, ele machuca bastante o Atropos. Eu não vou comentar mais do que isso, porque essa parte me deu bastante agonia. Então, leiam com calma, se vocês não leram isso ainda, achei bem tenso. E o Ralph faz com que o Atropos prometa, e esses seres, eles são obrigados a fazer o que eles prometem fazer. Então ele promete ficar longe do Ralph, da Lois e do Ed até que o evento lá no centro cívico termine, né, da Susan Day. O que eu não sei se ele imagina que, na verdade, se o Atropos ficar longe de todo mundo, a tragédia não vai acontecer. Não sei bem. E daí parece que com isso tudo o Ralph conseguiu o que ele queria. Mas não, porque vendo a expressão de medo, mas principalmente de muita raiva do Atropos com ele, eu não entendi direito se o Atropos transmite uma imagem pro Ralph pra ele entender, mas é uma imagem muito confusa de algumas pessoas em algum lugar, e o que dá a entender é que essas pessoas vão morrer. Tem uma pessoa específica aí que não se entende bem quem é, que vai morrer, e o Ralph fica, não pode, não sei o que, mas como assim?
E nesse momento, lendo, eu achei que ele tava falando da Ellen, mas não era. Então, Ralph sai dali, sai com os brincos da luz e tudo mais. O Atropos não segue ele e eles estão caminhando lá pra fora, saindo de perto daquele lugar, e eles encontram o Dorrance e pedem respostas, né? Eles querem saber o que tá acontecendo. O Dorrance não pode ajudar. E eu não entendo, então, por que esse personagem surgiu. Um personagem que sabe muito mais do que os dois, mas não pode ajudar. Assim, completamente inútil. De verdade, tô irritada. Daí a forma como eles encontram de tentar entender o que tá acontecendo é chamar, exigir que os doutorzinhos 1 e 2 venham até eles, porque eles querem respostas. E com isso, os dois descobrem que, na verdade, lá no centro cívico tem apenas uma vida que importa. Uma pessoa só importa, e na verdade não é porque uma tragédia vai acontecer e 2.000 pessoas vão morrer. É porque tem uma pessoa lá dentro que vai morrer se a tragédia acontecer. As outras 1.999 não importam. É basicamente isso que eles falam pro Ralph e pra Lois. E eles não entendem direito, porque é um menino, um garoto, uma criança que até agora mal apareceu na história. Depois disso, o Ralph então exige explicações e os dois doutorzinhos cedem e explicam que, na verdade, existem os escolhidos, tá? São aquelas pessoas que não afetam simplesmente as pessoas ao redor delas, e sim vão afetar o mundo inteiro. Eles mencionam, por exemplo, se a pessoa que tem o nome da letra H, que não dá pra falar aqui, senão o YouTube meio que corta o vídeo, se essa pessoa tivesse morrido quando criança, sei lá, qualquer coisa assim, o que seria do mundo agora, né? Porque foi um impacto gigantesco na história do mundo. Então, eles dão outros exemplos de outras pessoas assim, que impactam muito mais do que apenas o círculo em que essas pessoas vivem. E esse garoto, aparentemente, é uma dessas pessoas, e ele não pode, de jeito nenhum, morrer antes do tempo previsto pra ele pelo propósito, né? E eles dizem que se esse garoto morrer antes do tempo, né, agora nesse evento, a torre da vida também vai cair. Então, é tudo muito, assim, aleatório, e aceitem, sabe? Isso que eu não tô gostando desse livro. Depois disso, o Ralph fala, então, beleza, eu vou salvar essa vida, né, esse garoto, mas só vou fazer isso se vocês prometerem salvar uma segunda vida, uma segunda pessoa. Mas talvez... Ai, que susto! É muito confuso, eu imagino que seja a Ellen, mas talvez não seja. Não foi mencionado nome nenhum aqui. É tudo muito estranho, gente, muito estranho. Então os três começam um ritual, uma coisa muito esquisita, e que parece que os doutorzinhos estão meio que cortando o braço do Ralph, não deu pra entender nada. E nisso a Lu está assistindo um pouco mais de longe, essa visão que a gente tem. E assistindo tudo isso, a Luz, ela vê que tem uma luz verde, tipo, vindo de trás dela, assim. E ela escuta uma voz vindo dessa luz verde falando pra que ela entre na luz. Aí eu fiquei assim, gente, quê? Que bom que a história tá acabando. Juro, meu pensamento foi esse. Que bom que está acabando. É muita bagunça pra mim, gente. Sério, tô de cara. Eu tô bem de cara, bem decepcionada. Mas seguimos, porque piora. Depois desse momento esquisito aí, o braço do Ralph parece estar bom, talvez ter uma cicatriz ou alguma coisa assim, depois do que aconteceu lá. E a Luz sai dessa luz, sei lá, e volta e diz que teve um homem verde, sim, gente, um homem verde, que falou pra ela dar os brincos dela pro Ralph sem as tarraxinhas. Ninguém entendeu até agora. E era pra fazer isso, ela entregou os brincos pra ele. E daí ela falou que ela não sabe se esse homem verde é bom, é mau, mas ela sentiu uma sensação boa ao falar com ele, apesar dessa grande dúvida. Depois disso tudo, bem tranquilo, bem normal, o Ralph então pede que a Luz dê energia pra ele, né? Ele na verdade vai sugar a energia da Luz. E ele vai seguir sozinho, aparentemente, no resto dessa jornada aí, pra poder fazer o que ele tem que fazer. E então ele suga a energia dela, meio que quase involuntariamente, assim, quase matando ela, porque é uma coisa que ele meio que não consegue parar uma vez que ele começa, mas ela fica bem, só tá muito cansada, vai ficar lá onde ela tava, os doutorzinhos estavam, e ele segue pra um banheiro público, eu entendi, masculino, ali perto do centro cívico,
E nesse banheiro ele escuta a voz do Ed, mas não tem ninguém lá dentro com ele. E daí, do nada, ele tem um insight que ele coloca o anel de casamento do Ed, que ele pegou lá na casa do Atropos. Ele coloca no dedo e, claro, que cabe perfeitamente o anel no dedo dele. E daí, assim que ele faz isso, a parede meio que some desse banheiro e ele se vê dentro do avião, a muitos metros de altura, o Ed pilotando esse avião, perto da cidade já. E só que assim, o Ralph tá meio que numa outra dimensão e o Ed não vê ele. Só que ao mesmo tempo, ele tá dentro do avião, mas ele tá meio que pra fora do avião. Gente. Ai, gente, eu não sei. Eu não... Cara, quê? As pessoas vão me internar, né? Se não souberem o que tem acontecido antes. Juro. Quê? Falar que tá tudo muito esquisito é normal já, né? Mas nisso, então, ele tá aí nesse avião e tal, ele não sabe muito bem o que fazer. Aí ele ouve a voz da mãe dele, falecida há 25 anos. E ele olha pro lado e é aquela imagem que a gente viu algumas partes atrás, descrita. Que eu falei que poderia ser a mãe Abigail, que me lembrava outros personagens. É a mãe do Ralph, então, que tá numa cadeira de balanço, mas assim, voando. E ela tá tricotando um negócio de cor vermelho, rubro, né? Então aí já tem alguma referência. Ralph começa a ter várias memórias da infância dele, lembranças da mãe e tudo mais, saudades. Só que a coisa começa a mudar, a mãe dele começa a fisicamente mudar e de repente, do nada, o Ralph não está mais no avião. Ele descobre que tá na corte do Rei Rubro. E a parte termina aí. Gente, eu não... sei lá. Sei lá. Conversem comigo, tá? Me falem o que vocês estão achando. Meu cérebro derreteu, de verdade. É isso aí. Até a próxima parte, que vai ser a última. Eu tô até com medo. É só isso que eu digo. Até o próximo vídeo. Um beijo.